Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio aqui dos Líderes de Sucesso. O programa é realizado pela Fórmula Digital, que tem como objetivo trazer empresários, trazer influenciadores, trazer políticos, autoridades que tenham histórias inspiradoras para contar aqui nesse programa. E o programa é muito especial porque eu estou trazendo o Coronel Everton Paz, ele que esteve aqui semana passada, veio com a Luísa Brunet aqui, não é mesmo? E com isso a Fórmula conhecia um pouco da história dele e a gente ficou muito motivado em trazer ele nos estúdios para contar a sua história. E junto ao querido Coronel aqui está o Douglas Santiago, que é empresário, influenciador, ele também é coordenador de campanha e um grande amigo do Coronel. Vou começar contigo aí, Douglas. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual a expectativa tua para o programa de hoje? Os melhores possíveis, pode ter certeza. Tu tá hoje aqui no programa com uma pessoa de altíssimo valor. Esse aí tá sendo disputado por muita gente e pode ter certeza que vai extrair as melhores informações dele sobre história de vida. Tem uma história de vida bacana, inspiradora, até em conversas mais íntimas que a gente já teve com praças do Exército junto conosco. Ele contou como que ele conseguiu chegar na posição que ele está hoje dentro do Exército Brasileiro, aqui no Comando Militar do Sul, né? Então, tem muitas curiosidades, né, que a gente vai abrindo aí no decorrer do programa, sobre esse grande ser humano que tem aqui do nosso lado. Perfeito, seja muito bem-vindo. O programa vai render muito hoje, tenho certeza. Esse programa aqui é realizado na Fórmula Digital. É aqui no centro de Porto Alegre, onde a gente faz todas essas gravações, né? Seja de programas televisivos, programas em formato de podcast. É uma agência multicomunicação de 10 anos que conta histórias através de vídeos, através de marketing digital. Então, se você está precisando de resultado, se você está precisando de mídias, fale com a gente, entre em contato, tá bom? E uma satisfação muito grande aqui ao meu lado, Coronel Everton Paz, para contar um pouco da sua história. Tudo bem, Coronel? Tudo bem, Maurício. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz aqui na outra oportunidade que a gente teve na Fórmula, junto com a Luísa. E isso aí me enalteceu, né, a minha vida como militar, porque não é todo dia que a gente recebe um convite de um programa tão importante assim, principalmente para autoridades e pessoas que têm relevância aí na sociedade. Tá? É claro que fiquei mais feliz ainda em saber esse vínculo que eu tenho contigo, né, através do teu irmão, que foi de cavalaria, foi militar também, e tive muitas boas referências dele junto ao comandante que ele teve lá na unidade onde ele serviu. Então, estou muito feliz mesmo em participar desse programa e poder falar um pouquinho do que eu passei na minha vida militar, quais são os meus projetos e o que a gente pretende aí para o futuro. Perfeito. Você, a gente já sabe que é um grande líder e por onde passa, cativa as pessoas, né? Ajuda a pessoa, transforma as pessoas, né? Mas, antes de chegar agora, né, enfim, a gente quer saber lá no começo, na base, você já sonhava em entrar para essa carreira militar ou não? Pensava em ter uma outra função, outra profissão? Conta um pouquinho da tua história lá na base mesmo. Então, Maurício, eu comecei a ter ideia do que era militar bem cedo. Meu pai e meu avô são militares, né? Eram militares, em memória, e os dois já são falecidos. E lá em São Luís Gonzaga, eu até digo, não é toa chumisco, que eu sou de São Luís Gonzaga, né? E tive muita sorte em ter esse início de vida vivendo dentro de um quartel também. Então, meu pai me levava. Naquela época era mais tranquilo de se levar o filho para conhecer o quartel, para ficar dentro do quartel. Então, as oportunidades foram bastante, assim, de me aproximar com a vida militar. Então, até os 5 anos que eu lembro em São Luís Gonzaga, eu tive essa parte inicial com a vida militar. Depois, os meus pais se separaram, meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, e aí eu tive menor convivência com ele, porém eu consegui manter essa vivência militar junto ao meu avô, que também era militar. Os dois começaram de sargentos,
meu avô foi até capitão, meu pai foi até primeiro-tenente, e com isso a minha mãe também se mudou para Porto Alegre, junto com o meu avô, que eu via todo dia chegando em casa, fardado, brincava comigo. Eu tinha um leve contato com meu pai também, a gente conversava sobre a parte militar. Quando eu fiz 10 anos de idade, eu tive a oportunidade de ir estudar no Colégio Militar. E aí Perfeito. também comecei a aprofundar esse conhecimento do dia a dia militar, né? Com esse dia a dia militar, eu aprendi muita coisa. Aprendi a disciplina, aprendi o respeito ao próximo, aprendi a questão da lealdade, que é muito importante na carreira militar, né? A gente tem que ser leal com os nossos comandantes, com os nossos pares, com os nossos subordinados. E quando cheguei na idade de 16 anos, eu escolhi ir morar com meu pai no Rio de Janeiro. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu abracei de novo a oportunidade de estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Nessa oportunidade, foi no primeiro, segundo ano do segundo grau, que eu fui conhecer a opção de ir para a SPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadetes. Na minha época, a gente cursava 1 ano nessa escola e depois ia para a Academia Militar das Agulhas Negras e cursava mais 4 anos. Nesse período, né, eu ainda tinha minhas dúvidas se ia ser militar ou não, porque eu tenho uma paixão pela medicina. E isso aí também, depois, ao longo da carreira, me atraiu bastante para essa área de saúde. Quando eu fui aprovado para a SPSEX, foi justamente no mesmo ano que o meu pai foi transferido novamente para o Sul, aqui para Porto Alegre. Então, nesse período, eu fiquei em Campinas. O mais próximo que eu tinha para ir na época era o Rio de Janeiro, e lá tinha uma família também, uma família militar, que me acolheu como filho. E aí me ajudou bastante. No primeiro ano da academia, foi um ano bem difícil para mim. Então, longe da família, longe dos amigos que estavam no Rio e em Porto Alegre, eu cheguei até a pensar em desistir, mas tive boas orientações, tive bons amigos que me acolheram e me deram força para manter na profissão. Depois de 98, eu me formei na Academia Militar, fui designado para Uruguaiana, onde fui aspirante no 8º RCMEC. Depois disso, lá em Uruguaiana, a gente chegou numa unidade pronto emprego, né? Então, muitos campos, muita atividade militar, e aquilo ali me dava gosto de fazer. Eu adorava fazer aqueles campos, montar as pistas do básico, fazer campo de instrução com o pessoal novos, né, chegando novos recrutas, fazer campo também com o pessoal do Pelopes, que lá no caso a nossa unidade ela era, por ser pronto emprego, todos os pelotões faziam esse tipo de atividade. Então, no decorrer da carreira, fui fazendo aí os passos necessários para ir galgando os postos. Tudo bem simples, não fui um destaque, digamos assim, na carreira, mas sempre buscando ser amigável com meus subordinados, sempre fui leal com os meus comandantes, com os meus pares. E seria isso, assim, de início, né? Parando ali no meu primeiro ano de militar, já como aspirante, depois tenente. Servir a pátria, né? Servir a nação, né? Entrar para o exército modifica, né? A pessoa que ela volta de outro jeito, né? E eu não conheço uma pessoa que se arrepende de ter ido, né? É uma experiência bem marcante, né? Mas também os amigos que entraram para o exército têm muitas histórias, né? Eu quero saber se tu vai contar algumas histórias aqui para nós hoje. Algumas a gente pode contar, né? Mas agora tu falou, né, que o pessoal não se arrepende. Eu fui 3 anos e meio chefe do serviço militar obrigatório aqui no Rio Grande do Sul. E eu viajava muito para fazer as inspeções aí, principalmente das comissões de seleção. E é muito interessante ver a diversidade de jovens que a gente tem e de realidades de cada jovem. E na minha época, quando eu fui chefe dessa seção de serviço militar obrigatório,
a gente via que faltava vaga para esses jovens, muitos jovens querendo servir, né? E principalmente ali na área da Serra, né? 3 de Maio, por exemplo, que a gente tinha uma comissão de seleção lá, a gente via aqueles jovens querendo, digamos assim, se emancipar, né? Ficar independentes e queriam servir. E os pais vinham, né? Com aquele receio do filho ir para o quartel, e com aquela questão do filho estar saindo daquela agricultura familiar, traziam até tratores velhos e pediam para falar comigo, Major, esse é o único filho que sabe mexer nesse trator velho que a gente tem. Se ele for servir, a gente vai ficar sem ninguém para dirigir o trator. Mas a gente tem que pensar no lado do jovem, né? Essa parte de escolha da vida para o futuro que ele vai ter é do jovem. O pai ele pode orientar, pode dar as diretrizes, mas a escolha tem que ser do jovem. Então, quando aquele jovem era qualificado, aquele jovem tinha possibilidade, eu era atendido, né? No caso do sistema, serviço militar, atendia os voluntários. Então, isso é interessante. E todos aqueles que serviram e em algum momento tiveram oportunidade de entrar em contato comigo posteriormente, eu não tive nenhum que tivesse me relatado realmente o arrependimento. Também fui chefe de seleção especial, onde a gente seleciona médicos, dentistas, veterinários e farmacêuticos, né? Geralmente o dentista, o veterinário, o farmacêutico, eles têm mais vontade de servir. O médico, por desconhecimento, né, da carreira militar como médico, eles fogem um pouco dessa carreira. Mas a gente, tendo a oportunidade de passar para esses médicos a real vivência que eles vão ter durante a carreira, aquele ano obrigatório, né, eles vão servir com muito gosto. E aqueles que às vezes iam obrigados, tem alguns que vão obrigados a servir como médico, no decorrer, ali nos primeiros 3 meses, já se enquadram na carreira, adoram e muitos ficam por mais tempo, né? Porque o médico ele é muito requisitado fora, mas dentro da carreira militar vai abrir portas e experiências que ele não vai ter aí fora. Perfeito. E qual a experiência mais marcante? Ou quais, assim, que tu pode trazer para nós aqui, para esse público aqui que está buscando grandes histórias? Então, as 2 mais marcantes, por incrível que pareça, foram as 2 operações que eu participei de maior vulto. Uma delas foi a Operação Acolhida, lá em Roraima, né? Onde a gente acolhe os venezuelanos. E a outra foi a Operação Taquari, aqui também, Taquari 2, que devastou aí, nossos intempéries aí devastaram o nosso Rio Grande do Sul, principalmente aqui o Vale do Taquari e a região metropolitana. Então essas 2 aí me marcaram bastante. A segunda me marcou um pouco mais por ser a última missão da minha carreira na ativa. Então, também ficou bem característico isso na minha memória, todos aqueles afazeres que a gente teve durante a operação. Bom, não é muito fácil entrar para o quartel, né? As poucas histórias que vêm são bem desafiadoras, né? Embora ninguém nunca tenha se arrependido da minha vida, ninguém nunca falou isso, também as histórias que eu sei que é um desafio. Em algum momento, tu chegou a pensar em desistir? Em alguns momentos, sim. Como eu disse, ali no primeiro ano da academia, foi um ponto bem crítico para mim, né? Pela dificuldade, tanto física, mas principalmente emocional, por estar longe da família, minha família aqui no Rio Grande do Sul, eu lá em Resende, Rio de Janeiro. A parte de não estar conseguindo também, naquele momento inicial, acompanhar a parte acadêmica, né? Eu estava com uma certa dificuldade na parte acadêmica, então também me esmoreceu um pouco. Mas eu tive a oportunidade de ter lá na academia um grande amigo do meu pai, servindo lá, que me orientou, que me chamou, conversou comigo. Essa segunda família, a tia Solange,
que me chamou também no final de semana, que eu disse para ela essa vontade de desistir. Ela me motivou, me mostrou aí o futuro que eu poderia ter em questões de família, de vivência nacional. Por ela ser esposa de militar, ela tinha essa vivência, tinha essa experiência, e me passou todas as possibilidades que me deram, de certa forma, uma revitalização aí na vontade de permanecer na força. O amigo Douglas serviu? Foi uma das maiores frustrações da minha vida não ter servido, ser dispensado por excesso de contingente. Ah, também. Isso me machucou tanto quando eu estava com meus 18 anos que bem perdido. Que era uma das coisas que eu desejava para mim, porque a maior parte dos meus amigos todos ou são os que ainda estão vivos, policiais militares, ou atuam no exército. Também tem essa frustração, queria poder ter servido, né? Não precisaria de tanto tempo para poder aprender coisas. Lá, 20 e poucos anos, já saberia muita coisa, sabe? Amadureceria muito mais rápido. Tu sabe, Maurício, uma coisa que o pessoal, principalmente do serviço militar obrigatório, fala, é a questão das amizades. Ali se criam vínculos para a vida toda, né? Porque eles vão na dificuldade, é um que vai estar apoiando o outro ali. Então, esse vínculo, a gente vê grupos, vê associações que reúnem esse pessoal, e é um vínculo que é para a vida toda, né? Mas vamos lá, vamos fazer umas perguntas mais ácidas agora aqui. É verdade mesmo a questão de ser preso servindo o quartel? Existe a questão de a pessoa que está lá prestando serviço ser presa? Não, existe o regulamento disciplinar do Exército, né? Onde ele pode incidir em algum dos artigos ali em termos de transgressão disciplinar. E aí toda transgressão disciplinar ela tem uma possibilidade de gerar alguma punição, né? E a prisão é uma delas, assim como também a repreensão verbal, assim como a detenção, mas são tudo dentro do regulamento. E você, tanto tempo no quartel, nunca discordou dos seus superiores? Ou se já, o que aconteceu? Existe uma palavra que a gente diz que é a disciplina intelectual, né? A disciplina intelectual tem que nos dar a capacidade de, apesar de discordar, e poder argumentar respeitosamente, e se decidido pelo teu comandante uma linha de ação, tu ter essa disciplina intelectual de tomar aquela linha como tua, a partir daquele momento, né? Então, felizmente, eu nunca tive o desprazer de ter alguma decisão que seja, digamos, contrária a qualquer coisa relativa à ética, aos bons costumes. Então, sempre meus comandantes foram muito bem, dirigiram muito bem as unidades, né? Então, nunca tive o desprazer de ter que passar por uma situação de ir contra a decisão de algum superior ou companheiro também. Perfeito. O Douglas está nessa caminhada aí contigo, né? Indo para cima e para baixo, em vários locais, né? O que você está sentindo do público quando o coronel se aproxima, vai em algum evento? Assim, tem uma coisa que no meio da política a gente chama de voto de conceito. Tá? O voto de conceito vai votar numa pessoa porque concorda com determinadas ideias. Tá? Porque a pessoa expõe determinados conjuntos de informações, ideias com as quais tu te afiniza. E assim, o Coronel Everton, tu tem duas formas de ver ele. Só que a principal é o lado humano. Porque tu conversa com as pessoas com quem ele já trabalhou, com quem já comandou, e todos falam bem. Tipo, fazendo menção que o Sargento Pádua, que é lá de São Paulo, vai ser e é pré-candidato a vereador pelo município de Suzano, foi a pessoa que mais nos aproximou. Aí, e a gente conseguiu alinhar bastante ideias, questões de afinidades pessoais, né, questão de filosofia de vida que a gente tem em conjunto, que acaba muito facilitando todo esse processo. Igual a gente estava conversando, levar determinados valores que a gente tem em vida, né? Eu costumo brincar muito com uma pessoa que tem valores que são inegociáveis,
Tem coisas que dinheiro não compra. Trazer isso da nossa vida filosófica, vamos dizer assim, levar para fora. Porque hoje em dia tu olha a descrença total das pessoas na política. Porém, tu não tem outra forma de mudar qualquer coisa dentro do Brasil ou no mundo se não for através da política, do bom relacionamento, de ter uma inteligência emocional que te permite sentar numa mesa com uma pessoa que pense completamente diferente e tu consiga dali construir uma solução. E uma das principais características que o Coronel Everton tem é exatamente isso, saber conciliar as coisas. Ele tem uma simpatia natural que tem sim nos dado uma grande facilidade de nos aproximar de pessoas. Existe uma grande descrença na política brasileira, né? Pessoas Exatamente. cada vez deixando de votar, enfim, cada vez mais queimado a imagem do político. Exato. E o Tem uma situação, se me permite, um Perdão. parênteses que eu falo, essa questão das cheias aqui no Rio Grande do Sul, tá? Todo mundo é culpado. Todo mundo. Sem exceção. É o cara que trocou o voto pelo caminhão de brita para sua casa, é o cara que deixou de votar, é o político que comprou o voto que não tem obrigação com nada, só quer se manter no poder. Então, assim, quando a gente faz opções na vida, e quando tu te toca para esse lado, que não é o melhor lado que tem, tu arca com as consequências, uma hora a consequência vem. Porque, por exemplo, esses eventos climáticos que a gente teve agora, foi em 2015, foi encomendado um estudo pelo governo federal, relatando tudo que a gente está vivendo hoje. O que fizeram naquela época? Chamaram de alarmismo ambiental, engavetaram e tá tudo aí. E hoje o poder público ele é reativo. Ele reage. Ele não age de maneira preventiva. Porque, tipo, obra de contenção de cheia não dá voto, né? Mas se tu pintar meia dúzia de cordão aí, dá muito voto. Isso não muda, não modifica, não melhora a vida de ninguém. E umas coisas que a gente que conhece a coisa por trás, que tenho muito conversado também com o Everton, coisas óbvias que governantes deixam de fazer, que a gente tem ideia de articular e botar em prática, que de fato vai resolver a vida de muita gente. São coisas assim que a gente tem pensado, estudado, vendo como viabilizar, com quem falar, onde falar, por que falar. Porque assim, é tudo muito complexo. E tem uma outra situação que eu falo sempre, que é a diferença entre o orçamento público e a vontade política. Todos os prefeitos e governadores do Brasil gostariam de pagar 100 mil reais para um professor. Só que o orçamento não permite. Por exemplo, uma situação de Viamão. As pessoas que moram em Viamão consomem mais em Porto Alegre do que lá. Ou seja, a maior parte dos impostos, digamos assim, da parte de comércio, fica tudo concentrado aqui em Porto Alegre. Então, assim, ideias de fomentar desenvolvimento econômico através de consumo dentro da cidade, entre uma infinidade de assuntos aí, as pautas principais que seria a defesa da mulher, né? Porque vou deixar para o Coronel Everton falar depois, não vou entrar muito dentro disso, mas são ideias de trabalhos, coisas factíveis, coisas que são possíveis realizar. Basta tu ligar o tico e o teco e não ser reativo. Perfeito, esse aí, Douglas Santiago, coordenador político, sabe muito sobre político. Também ele é influenciador, né? Comunica bastante sobre suas ideias. Eu tenho uma pergunta difícil para o Coronel. Coronel, a gente está falando de uma descrença política que existe no nosso país, na nossa região. E você teve sucesso na área militar. Ir para a área política, você acredita que seja um chamado teu? Porque, de fato, você não precisaria ir para entrar nesse meio. Você vai com essa questão de ajudar pessoas, é isso? Qual o significado de você entrar para a política? Então, Maurício, justamente é essa questão que tu tá falando. Até minha esposa fala, né? Agora que tu tá indo para reserva, tu vai arrumar incomodação para ti. É que eu sou espírita, né? Um espírita trabalhador, trabalho em centro espírita,
sempre trabalhei com essa parte de ajuda ao próximo, né? Pouca gente conhece esse meu lado, porque a gente procura fazer daquela forma que a gente faz para o bem dos outros, não precisa ser usado como marketing, né? Agora aqui estou falando até porque fazem em relação à pergunta. E eu vi nessa possibilidade, agora terminando minha carreira militar, eu vi nessa possibilidade de entrar para a carreira política, né? Eu vi uma oportunidade de poder ajudar a pessoa lá na ponta da linha, principalmente como vereador, que é lá no município, lá onde o problema está concentrado. E ter maiores capacidades, né, de articular de forma aos problemas se resolverem. Obviamente, eu sei o tamanho da cadeira de um vereador. Eu sei que existem coisas que vão impedir e eu não posso ser demagogo em dizer que vou conseguir fazer, sendo que não é responsabilidade de um vereador. Então, a minha ideia realmente é essa, é tentar ajudar da melhor forma possível quando eu vir a ser candidato. Vou expor as minhas ideias, né, minhas pautas principais, e enquanto isso, já continuo o meu trabalho normal, de fazer as visitações que eu faço, de fazer as ajudas que eu faço, agora com a ajuda do Douglas, né, que está me orientando em algumas pautas também. Tem apoiadores que já eram apoiadores antes, enquanto eu era militar e fazia essa ajuda em segundo plano, como a Luísa Brunet, nesse caso da violência doméstica, como a Fabiola Agostini na parte de defesa animal também. Ela tem um projeto muito bonito lá no Rio de Janeiro e ela é minha orientadora nesse sentido. Então a gente vai continuar fazendo um trabalho, só que agora em primeiro plano, em primeira linha, né? Na linha de frente, voltado justamente para essa parte de ajudar a comunidade, ajudar os outros. Tá, eu tenho uma pergunta aqui, pessoal do chat, deixa eu achar. É a Carla, sobre a questão da tua história do Exército, né? A pergunta é, na sua opinião, qual os principais problemas do Exército hoje? O Exército, como uma instituição, possui problemas que toda instituição governamental possui. Hoje, no meu ver, o maior problema seria a parte orçamentária mesmo, né? A gente tem, anualmente, o orçamento das Forças Armadas tem sido reduzido. E a gente quer um exército de paz. Só que para ter um exército de paz, ele tem que estar preparado para a guerra. O exército é uma forma de dissuasão aí de alguma outra nação querer vir intervir na nossa soberania. Perfeito. Né? As Forças Armadas como um todo, não só o exército, mas as Forças Armadas como um todo. Houve momentos em que você sentiu que o reconhecimento foi insuficiente pelo trabalho e dedicação? Maurício, eu sempre trabalhei sem procurar reconhecimento, né? Essa questão do reconhecimento nas Forças Armadas, ela vem naturalmente. Então, a força, ela reconhece o teu tempo de serviço. Exemplo, agora, um pouco antes de me afastar, eu recebi a medalha de 30 anos. Fiz questão, inclusive, de receber a mesma medalha, a medalha física, né? Não a questão da publicação, mas a mesma medalha física que foi do meu avô, de 30 anos. Então, quando o general impôs a medalha no meu peito, aquela medalha ali foi a medalha que o meu avô recebeu e que eu prometi a ele que eu um dia iria receber. Então, isso aí para o militar, esse reconhecimento é o que vale. Perfeito. Douglas, alguma pergunta aqui nesse momento? Buenas. O senhor tem uma história muito interessante lá no Rio de Janeiro com relação a novelas e coisa e tal. Pode nos relatar? Essa parte aí, quando eu era adolescente, né, estudava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, eu fazia figurações no então Teatro Fênix e também algumas externas aí. Então eu participava lá da festa do circo naquela novela Vamp.
participava de Você Decide como figurante, participava do Boca Livre do Faustão e alguns outros programas do Faustão. Olha aí. Então, ali eu já fiz algumas amizades que duram até hoje, até. Tem o meu veio artístico. Até uma das intenções na reserva era retornar para essa linha, mas eu vi que nessa outra linha política eu teria condições de ajudar mais pessoas. Chegou outras perguntas aqui. Que conselho você daria para os jovens que estão pensando em ingressar na carreira militar? Então, como eu falei antes aqui, a carreira militar ela tem seus altos e baixos ali durante o percurso dela. Mas os altos, que são aquela parte de satisfação pelo dever cumprido, aquela possibilidade de ajudar outras pessoas também, né? E aquela parte da amizade, dos laços que tu faz com os seus companheiros, não há dinheiro que paga. Não há dinheiro que paga. O militar, ele vai percorrer toda a sua carreira e não vai sair rico, muito menos milionário. Mas ele vai estar levando coisas que têm muito valor e não tem preço. Que é a amizade, é a sua lealdade com os outros, o aprendizado como um todo, em prol da família, né, o respeito às leis, uma série de coisas que a gente vai moldando durante a carreira. Mais uma pergunta. O que o senhor acha dessa resistência que muitas pessoas têm com relação ao militarismo, ao militar em si? Umas pessoas com viés ideológico. Essa questão é bem pessoal, né? Porque eu acredito que essas pessoas não tiveram oportunidade de ter uma convivência real com os militares. Eu mesmo sou surpreendido diariamente quando uma pessoa me conhece, mas coronel mesmo? Tão querido, tão amável. Os coronéis, os tenentes, os sargentos são de acordo com a educação que tiveram, né? Então não é o militarismo que traz esse amargor ou essa dureza no coração das pessoas. Então, eu acredito que seja só questão de terem boas experiências aí na convivência, de fato, com militares. Compreendido. Bom, você teria alguma crítica ao sistema militar? Né? Alguma questão de melhoria que você, com sua vasta experiência, gostaria de comentar agora? Ao sistema militar eu não teria, porque eu vejo que os nossos chefes fazem o possível aí para bem armar as nossas Forças Armadas, para trazer melhores equipamentos, para trazer possibilidades de treinamento. Todas essas intenções eu acredito que devem encontrar uma barreira na parte de orçamento mesmo do governo federal. Perfeito. E você, como você enxerga o futuro do Exército Brasileiro? Então, mais uma vez falando, né, dessa questão do nosso orçamento, mas hoje, sabendo aí dos projetos que a gente tem, não só no Exército, como em todas as Forças Armadas, Marinha e Aeronáutica, a intenção é a gente sempre estar bem equipado. Então, o nosso Exército ele tem se preparado para o futuro, né? Ele tem adquirido conhecimento, principalmente, mas também tem adquirido materiais dentro das possibilidades. Eu vejo que o caminho está sendo bem traçado. A questão nossa mesmo é conseguir fazer com que esses planejamentos se concretizem junto com a atuação do governo federal. Perfeito. Então, assim, você teve a sua carreira militar e agora está entrando para uma nova seara, que é a questão política. Eu quero saber se você acha que vai se complementar, se a carreira de militar ela vai ajudar nessa carreira política. Eu acredito que vá sim, pelos meus ideais, pelos meus valores, né? Então, a gente precisa de políticos que tenham valores concretos, que tenham respeito aos seus eleitores e não saiam prometendo coisas que fogem, às vezes, até ao poder da sua cadeira. Isso aí a gente não pode fazer. A gente vai ver planejamentos, vai estudar planejamentos que sejam execuíveis.
Então, assim, tem uma relação que é muito, que hoje, assim, que eu também traço, que é que o poder executivo é refém do poder legislativo. Ou seja, se um prefeito, um governador, um presidente, muitas vezes não atende aquilo que os vereadores, ou melhor, que o legislativo, de uma forma geral, está pedindo, eles acabam sofrendo muito, mas demais. E hoje, assim, tu vê a maior parte dos legisladores fugindo da sua função de fiscalizar para se tornar executores. Tipo, pega essa questão do que se convencionou chamar de orçamento secreto. Aquilo ali, eu não vou usar um termo porque o termo é muito chulo, mas é basicamente, tipo, é o poder executivo comprando voto para passar matérias que são do interesse do executivo. Não, muitas vezes não são do interesse das próprias populações que o legislativo representa. Então, assim, tipo, um vereador chegar na tua casa prometendo asfalto, corre porque é cilada. A não ser que ele vai ser secretário de obras, né? Então, é outra história. Perfeito. Quais as suas propostas hoje para Viamão? Você está nessa questão de estudar ainda, ou como é que tu enxerga a Viamão hoje? Como é que ela pode ser melhorada? Então, a Viamão ela é considerada uma cidade dormitório, né? E aí, tendo em vista isso, uma das coisas que acontece é aquilo que o Douglas falou. O consumo, em geral, é em Porto Alegre, porque a pessoa vai trabalhar em Porto Alegre, na volta, né, já aproveita e passa no mercado lá e compra e traz para cá. Já aproveita, faz uma consulta lá e vem para cá. Então, já aproveita, deixa o carro durante o trabalho para fazer uma revisão e vem para cá, deixando os impostos municipais todos praticamente em Porto Alegre. Então, as propostas que a gente está desenvolvendo, caso eu venha a ser confirmado como candidato, a gente vai botar em pauta, são propostas voltadas a fomentar essa questão de transformar Viamão em uma cidade com possibilidade de arrecadação, incentivar o comércio local, combater a violência doméstica, também fazer um trabalho da parte turística ali, que é muito boa e pouco divulgada. Então, a gente tem resort, a gente tem hotéis fazenda muito bons que podem ser muito melhor aproveitados e divulgados para que tragam, né, tanto dinheiro de fora, quanto também gerem mais empregos ali na região, segurando o povo de Viamão em Viamão. Quais serão suas principais bandeiras? A principal bandeira é combate à violência doméstica. Depois a gente tem a questão de infraestruturas, né, e a parte de segurança também. A educação é um fator que a gente precisa ter bastante atenção ali, principalmente no que diz respeito a boas escolas e a questão do direito ao transporte escolar, que nos estudos que eu fiz em Viamão, há uma evasão escolar muito grande devido a essa falta de apoio no transporte. Por que essa bandeira da violência doméstica? Porque a questão da violência doméstica, ela não arrebata somente a mulher, né? Ela destrói uma família. E a família é a nossa base, né? A base da sociedade é a família. A partir do momento que a gente está protegendo a mulher, que é a mãe, que é a companheira, que é aquela pessoa que cuida do teu lar, muitas vezes, mesmo trabalhando fora, né? É a parte importante da família. Então, se a gente cuidar disso, a gente vai estar fortalecendo a base da sociedade, que é a família. E isso acontece muito, e Viamão não é diferente de outros locais. Então, Viamão, ela já tem um alto índice de denúncias, mas a gente sabe que essas denúncias, elas são muito inferiores ao que realmente acontece. Então, grande parte do nosso esforço vai ser dar ferramentas a essas mulheres, né, a terem a coragem de fazer a denúncia e sair desse círculo vicioso que é a violência doméstica, muitas vezes por dependência econômica, algumas vezes por dependência afetiva.
Perfeito. E a Luísa Brunet tem uma luta, né? Em prol Não, a do- Luísa Brunet é uma embaixadora nesse sentido, no Brasil, no mundo todo, né? Ela faz esse apoio. E nesse trabalho com as mulheres, lá em Roraima, que me chamou muito a atenção, né, dessa pauta. Eu já, como espírita, já respeitava essa pauta, já via com bons olhos, mas não tinha uma atuação direta. E agora eu tenho tido uma vivência mais direta com esse problema. E a gente vê que realmente é bem complicada a situação dessas mulheres quando entram numa situação de violência doméstica e não conseguem se evadir disso. Bom, o Douglas trouxe para nós aqui essa revelação, né? Que tu já foi ator, já participou de programas de renome nacional. Foi daí que você conheceu a Luísa Brunet? Da onde você conheceu ela? Porque há semanas atrás você estava para cima e para baixo com ela, eu via no Instagram dela também, né? E parece que vocês têm uma ligação. Sim. Nessa época, eu realmente cruzei com a Luísa lá no Teatro Fênix, até, anos 80, né? Mas não foi daí que surgiu a amizade. A amizade foi durante a Operação Acolhida, que eu estava acompanhando ela também. Fui designado para acompanhar ela numa missão que ela passou 3 semanas lá em Boa Vista. E estava fazendo esse trabalho que ela faz de acolhimento das mulheres em dificuldade, em vulnerabilidade. E me impressionava as mulheres chegando numa situação bem deplorável em questão emocional para aquela roda de conversas, e depois de sair daquela conversa com a Luísa, saiu com outro espírito, com um ar de alegria, mais soltas, conversando, alegres. Isso aí me mostrou que uma conversa, né? Uma motivação de uma pessoa que passou por isso também, que elas se identificaram com a Luísa e viram que não é porque a Luísa é conhecida que não vai acontecer isso também, mas sim a questão de ter essa força de vontade de romper com isso, né? Então, isso aí me chamou muita atenção, conversei muito com a Luísa na época, e aí surgiu essa amizade da gente estar trabalhando em prol das mulheres. Por um tempo passei sem um contato com ela, e depois comecei a estreitar os contatos, e agora com a nossa enchente, né? A Luísa veio aí, fez um trabalho silente, um trabalho sem repercussão de mídia, porque é o jeito dela, ela gosta de trabalhar em prol das pessoas e não de fazer imagem em cima disso. A Luísa Brunet, ela esteve aqui nos estúdios da Fórmula Digital na semana que passou, e ela trouxe para nós uma energia muito positiva, né? A gente não espera que uma celebridade, alguém que tem uma influência tão grande, possa ser também muito humilde, muito generosa, né? Então foi isso que todo mundo aqui, não só do nosso andar, mas o prédio mesmo, saiu muito impactado com ela. Luísa, quando você voltar a Porto Alegre, queremos você aqui nesse programa Líderes de Sucesso, para contar também sobre a tua história e essa tua luta em prol das mulheres, dessa questão de violência doméstica e todos os movimentos que você faz aí para ajudar as mulheres, né, a sua causa. Eu me sinto muito honrado em ter a Luísa como incentivadora na causa, né, porque ela me incentiva nisso aí também. Me sinto muito honrado por uma coisa uma palavra que tu falou aí, que é a generosidade dela, pela generosidade que ela tem comigo. Ela é uma pessoa muito generosa, acolheu a nossa família também. Agora, quando a gente foi a Florianópolis buscar ela, fui eu e o meu filho de 7 anos, e eu via a simplicidade dela e o contato dela com meu filho, eu enxergava a tia Luísa ali fazendo as vontades do Pedro. Assim, Coronel Everton, a gente fez muitas visitas em abrigos com a Luísa, né? E a gente teve algumas histórias que, tipo, né, bateram, que pesou até deixou escorrer água do olho, principalmente naquele
abrigo específico que a gente visitou na segunda-feira pela manhã. Assim, o senhor teve contato com diversos abrigos aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul durante a questão das cheias agora. O que mais o senhor viu ali? Como é que foi o processo de introdução do seu comando, do exército, dentro desses abrigos para levantar aquilo que as pessoas que estão recebendo aquele acolhimento necessitavam? Nesse caso, a Operação Taquari trabalhou mais no apoio à defesa civil, né? Então, a gente trabalhava conforme as informações que chegavam da defesa civil. Obviamente, a gente também buscava informações em paralelo para poder facilitar essa parte de logística, que foi através do nosso grupamento logístico, que é uma unidade subordinada à 3ª Região Militar, que esplendidamente fez todo o planejamento logístico e atuou na parte de transporte, na parte de controle e armazenamento, até a parte da distribuição, ao ponto de chegar na Defesa Civil, onde ela fazia a designação final. Bom, a gente está vivendo um momento também, no país, já faz alguns anos, né, do tal do nós contra eles. Né? Enfim, se tu vota de um lado, tu é uma coisa, se tu vota no outro, tu é uma outra coisa. Que é os extremismos. Você vai para um lado desses extremismos, como é que você faz essa leitura desse momento nosso hoje? Maurício, a minha personalidade não me deixa ir para um lado nem para o outro, né? Eu, como falou antes o Douglas, eu procuro ser agregador. Eu procuro fazer com que as ideias boas de todos os lados sejam trabalhadas e a gente chegue num consenso comum em prol da sociedade. A gente não pode estar se permitindo a vaidades de querer impor alguma coisa só porque é a vontade da gente. Então, muitas vezes eu vou estar numa roda de discussão de algum tema e a minha ideia, naquele momento, a gente vai observar que não é a melhor. E não é por isso que a gente não vai apoiar a ideia do companheiro ali que está dando, né, seu trabalho intelectual para aquilo. Então, a ideia que eu tenho nesse sentido é não ver partido, né? É não ver ideologia, e sim ver as intenções e as ideias para a gente fazer um melhor. Douglas, como é que é a tua leitura nessa questão do nós contra eles, nesse momento que é atual do nosso país, né? Porque se tu levanta uma bandeira, tu já é rotulado como um monstro, ou enfim, e aí? Resposta sincera? Sincera. São dois grupos de interesse brigando para ficar no comando de uma coisa para beneficiar os seus. Não tem outra leitura. Ninguém está interessado e o que eu estou falando posso dar um lastro para a pessoa ir atrás e ver. O que acontece? Os grupos de interesse, tá? Eles querem estar no poder e ponto final. Eles não estão interessados se vai romper a barreira ali em Itapuã por falta de manutenção. Eles não estão interessados em fazer um projeto, igual citei a questão de 2015, para evitar cheias aqui. Eles estão interessados em outras coisas, não muito provincianas. Então, assim, e acabam utilizando. O pessoal hoje em dia, que é aí vem o grande problema que criou as redes sociais. Eles não se aprofundam nas informações. Tipo, eles pegam lá uma matéria de jornal. Coronel Everton recebeu Maurício para determinada coisa. Às vezes não vão entrar. Só vê o título. Só vê o título. Eles vão ali e repercutem. É igual se tem o nome de um deputado federal, esses dias que estava voltando de Viamão, o senhor vai se lembrar, que ele é muito bom em fazer isso aí. Ele pega, cria um título, uma headline chamativa, que a pessoa só compartilha. Olha que absurdo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o outro lado faz a mesma coisa. Então, assim, as pessoas são facilmente manipuladas por algoritmos, por ideias, porque o algoritmo te entrega aquilo que tu quer ver, que ele acha que tu quer ver. E as pessoas não vão para dentro, pro cerne do problema. Por exemplo, vamos voltar para a dicotomia. Quando o Bolsonaro era presidente,
a gasolina estava no mesmo valor que está agora. E tinha um barulho, inclusive da própria imprensa, da própria mídia, em cima disso aí. Mas hoje a gasolina está custando basicamente o mesmo valor e tu não vê as mesmas pessoas reclamando. Eles estão interessados em outras coisas. Eu, pessoalmente, sempre procuro andar numa linha bem moderada. Embora eu pende horas para um lado e horas para o outro. Todo mundo tem um lado. Todo mundo tem um lado, mas tipo, eu sou uma pessoa que me orgulho de dizer que, por exemplo, eu consigo sentar com um petista e conversar. E o mais radical de todos, para construir alguma coisa. Mas eu não consigo, por exemplo, sentar com um pessoal de extrema direita, porque eles tocam muita coisa para fora que tá dentro deles, que eu respeito. E é isso, entende? Mas tipo, tu não consegue construir uma ideia, porque só a ideia daquele lado tá certo. E do outro lado também, tem alguns radicais de esquerda que só eles estão certos. E quem perde nisso tudo é a população, porque tu tem que escolher um lado. Qual lado? E hoje o Brasil vota no menos pior. E Maurício, que fique claro assim, essa questão da conciliação de ideias não é estar em cima do muro, né? Eu tenho a minha diretriz ideológica, tenho a minha diretriz ética, né? Não estou em cima do muro, tem coisas que não têm preço, mas com certeza ideias para o bem, ideias para ajudar as pessoas, não importa de onde está vindo. Obviamente a gente vai analisar as intenções também, né? Que foi algo que a gente aprendeu muito com a Luísa na semana que ela passou aqui. No olho, eu aprendi a diferenciar a pessoa que está trabalhando pela causa daquela que só quer se aproveitar pela coisa. Isso foi o maior aprendizado que eu tirei com a Luísa. E até agradeço muito a ela por isso. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui nos finais do programa Líderes de Sucesso. Ainda temos algumas perguntas para fazer. E eu estou muito feliz com o resultado até agora, né? Dessa troca de conhecimento aqui que os amigos trouxeram para nós, né? Douglas com muito conhecimento na questão política, trazendo para nós aí a sua sabedoria, né? Depois de tantos anos envolvido neste meio. E o nosso coronel aqui, que trazendo suas histórias aqui, né? Enfim, realmente inspiradoras. Gente, a gente está muito feliz com a participação de vocês aqui. E algumas perguntas finais eu quero fazer para o coronel no sentido de qual é teu maior sonho? Meu maior sonho hoje, né? Primeiramente, é estar num mundo melhor para que meus filhos, a Evelyn, que tem 19 anos hoje, o Pedro, que tem 7, e o nosso novo bebê, que ainda não tem nome, mas estamos à procura, que está com 4 meses, tenham possibilidade de viver bem, né? Porque não adianta nada a gente não deixar um legado de mundo para essas crianças. O que a gente tem a deixar? A gente tem a deixar ensinamento, a gente tem a deixar valores éticos, né? E a gente tem a deixar um mundo para que eles possam viver. Tu me falando isso me lembra aquela frase, né? Que herança é que a gente deixa para os outros e legado é que a gente deixa nos outros. É isso, né? Que legal. E eu quero saber, como curiosidade mesmo, como é que vocês dois foram se conhecer, hein? Que dupla? Vocês se conheciam faziam algum tempo? Como que houve essa conexão? A conexão foi através da política. Através do Sargento Pádua, Rogério Pádua, que está em São Paulo agora, né? Também licenciado para concorrer a vereador. Primeira conversa foi realmente para passar instruções, orientações e afins, né? Avaliar cenários, avaliar um monte de coisa que a gente acabou entregando no devido tempo, né? E nós que somos espíritas, a gente fala o seguinte: nada acontece por acaso e tipo, a coisa conecta quando tem que conectar. Eu, por exemplo, já tentei me afastar da política, mas sempre vem algum anjinho e me puxa para dentro novamente. E as minhas grandes amizades, tipo do Júnior, que foi a pessoa que recebeu a Luísa aqui no podcast junto com o Coronel Everton, a Carol, são meus amigos há anos, e são amigos de dentro da política. Para ter uma ideia,
Falando especificamente da Carol e do Júnior. Quando a Carol vai me falar que os dois estavam juntos, eu falei pra ela, já sei faz tempo que os dois estão juntos. Ah, como tu sabe, eu acompanho, né? Então, assim, são um casal maravilhoso. Maravilhoso, merecem tudo do melhor. Isso citando apenas eles. Assim, tipo, o Igor também, que é uma pessoa que eu conheci durante o período de pandemia, né? Que tenho já há algum tempo conversado, orientado e caminhado com ele, né? Pra ele não cometer os mesmos erros que eu já cometi. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito combativa na questão política, mas hoje sou uma pessoa bem mais moderada, né? Então, política, no meio de política eu convivo desde os meus 8 anos, então conheço bastante coisa. Da minha parte, né, ingênuo na política ainda, né? Pato novo não dá mergulho fundo, né? Eu precisava de alguém que me ajudasse e me desse pelo menos algumas diretrizes aí para iniciar na política. E aí na minha sessão, a sessão de logística ali da 3ª região, mais conhecida como sessão Good Vibe, para ter uma ideia, é a sessão que a gente trabalhava lá em sintonia total. O pessoal gostava de trabalhar na sessão, a gente tinha um bom relacionamento, tem ainda. Se eu olhar no meu celular, tem mensagem da sessão aqui. E o sargento Pado, ele era adjunto lá, né? Ele trabalhava lá nessa sessão e, sabendo que ele tinha uma ligação política, eu perguntei para ele se ele conhecia alguém aqui em Porto Alegre. E aí a gente marcou um café, a gente se encontrou, conversou sobre o assunto, ele me deu algumas dicas e aí foi conectando e a gente foi se ligando e acabou que ele está comigo até agora aí, me dando essas dicas. Agora não são só dicas, né? São ordens também, são lições que daí me facilitam aí nessa parte política. Perfeito, pessoal. Estamos aí chegando ao final do programa, né? Com essa vontade de querer que esse programa tivesse 2, 3 horas para a gente poder trazer mais histórias, mas vai ficar para uma segunda ou terceira oportunidade para o Coronel, para o amigo Douglas virem aí e conversarem mais com a gente, tá? Douglas, quer deixar uma palavrinha? Como é que as pessoas podem te encontrar nas redes? Só procurar por Douglas Santiago, que acha fácil. Tá? Quero aproveitar o ensejo para desejar um feliz aniversário para minha esposa, Vitória Carolai, né? Agradecer para ela por tudo, por ser a pessoa maravilhosa, companheira e amiga e leal que tá sempre comigo, né? Uma curiosidade, tipo, a gente já namorou 3 vezes, a gente tá no 3º relacionamento. Ela é uma das melhores pessoas que com certeza eu tive a oportunidade de poder encontrar nesse meio, nesse mundo maluco que a gente vive. É uma declaração, hein? Últimas palavrinhas aqui com o nosso coronel. Como é que as pessoas podem te encontrar, sobretudo os moradores de Viamão que estão indignadas, que querem uma vida melhor, como é que elas podem achar suas redes sociais e o que tu pode direcionar para elas também? Então, primeiramente eu queria agradecer ao Maurício pelo espaço, né, essa oportunidade ímpar aqui de estar no Líderes de Sucesso, apesar de ainda não me achar um líder de sucesso, chegaremos lá, se Deus quiser, no futuro. Agradecer a minha família, que é um lastro que eu tenho, que me apoia indiscutivelmente em qualquer situação. Para me encontrar nas redes sociais, então, @EvertonPaz75. É só me acompanhar por lá que vão ter ideia do meu trabalho, das coisas que eu tenho feito aí e as visitações que a gente faz em prol aí de um Viamão melhor. Chegando ao final de mais um programa Os Líderes de Sucesso, realizado aqui na Fórmula Digital. O programa Líderes de Sucesso tem como objetivo trazer empresários, influenciadores, políticos, autoridades para contar suas histórias e inspirar pessoas. E o dia foi muito feliz porque trouxemos aqui o Douglas Santiago. Ele é empresário, influenciador, ele é coordenador político e também o Coronel Everton Paz, que tem uma carreira brilhante no Exército, está agora se desafiando, indo para a vereança, quer dizer, se pré-candidatando à vereança de Viamão. Então é isso, o programa Líder de Sucesso é veiculado na Rede Sul, canal 55.1 TV Digital, 11 da NET e também todas as nossas plataformas digitais. Um grande abraço e até a próxima.